Então, muito boa noite, senhores. Meu nome é César Melo, eu sou advogado especialista em direito público e ex-garoto de programa nível 3. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma fragilidade da rede Bitcoin que afeta também outros criptoativos e que, no meu entendimento, colocam em xeque a característica de antifrágil destas moedas digitais. Trata-se de um problema que precisa de uma solução urgente, pois da forma como está acontecendo hoje, uma das principais características de antifragilidade da rede Bitcoin está posta em xeque, beleza? Então, vamos à vinheta e seguimos com o vídeo. Pois bem, meus amigos, pois bem, eu sei que é um vídeo bastante diferente do que vocês estão acostumados a assistir aqui no canal, porém, contudo, no entanto, vamos falar disso sim, senhor. E lembrando, né, esqueci de falar no começo do vídeo, mas peço que você já se inscreva aqui no canal, já deixe a sua curtida, já deixe o seu comentário, diga da onde você está falando. E você que é bitcoinheiro, você que é um cara que é mega especialista no assunto, já deixe o seu comentário dizendo que eu tô errado. Você tá errado porque Fumaça do teclado. Então já diga que eu estou errado. Aí daí no final do vídeo você volta pra dizer que eu tava certo. Tem o botão lá, editar comentário, aí você edita o comentário e edita e diz que eu tava certo. Beleza? Ou então você confirma lá que eu tava errado, explica porque eu tava errado, etc, etc. Lembrando, né, eu sei que esse é um vídeo que eventualmente vai chegar num público que normalmente aqui o canal não atinge, né? Então nós temos aqui uma promoção aqui nesse canal. A promoção funciona da seguinte forma: o comentário mais inteligente, assim, mais inteligente, eu fixo no topo, certo? Ele vai fixar no topo, então vai ser o primeiro comentário a ser visto. E o comentário mais imbecil, né? Eu também fixo no topo e eu não digo qual é qual, né? Eu deixo a ágora da internet escolher se o seu comentário é o mais inteligente ou o mais imbecil, né? Depois você vê os replies pro seu comentário fixado no topo, você descobrir qual dos dois que foi o seu comentário, beleza? Dito isso, vamos aqui à fundamentação da tese. Para quem eventualmente não conhece, né? Qual que é a característica de antifragilidade das criptomoedas descentralizadas? Então, a principal característica de antifragilidade é o seguinte: no sistema monetário fiat, né, qual que é o grande problema? É que todas as informações, elas ficam num banco central, existem backups, etc, redundâncias, etc, mas todas as informações, elas ficam centralizadas aqui. Então, um eventual ataque que venha destruir esse centro de informação e os seus backups e as suas redundâncias, você destrói o sistema monetário inteiro. É por isso que esse é um sistema que ele é adequado para ser gerido por estados. Por quê? Porque os estados têm exércitos que lhes permitem, através do monopólio da violência, fazer essa proteção. Então, esse tipo de sistema monetário, ele exige um exército para ser mantido, certo? E protegido. No caso dos sistemas monetários descentralizados, como é o caso especificamente do Bitcoin e do Monero, né, que são os dois especificamente dos quais eu vou falar hoje nesse vídeo, a gente não tem esse problema, a gente tem a desnecessidade de um exército para proteger. Por quê? Porque, em tese, cada nodo da rede possui uma cópia completa desses dados aqui. Então, mesmo que eventualmente a gente acabe tendo uma destruição, né, através de um ataque, uma destruição de 90% da rede e sobrar dois nodos, né? Esses dois nodos, eles possuem toda a informação e a partir desta informação pode surgir um novo nodo, né? Que começa a redistribuir a rede e a partir disso a rede se mantém. A única forma de se destruir um sistema monetário descentralizado é você destruindo todas as cópias do nodo, certo? E qual é o grande argumento, né, dos defensores? E entre esses eu estou incluído, certo? Não é um argumento deles, é um argumento dos quais eu estou incluído. O argumento de por que esse aqui é antifrágil e esse aqui é frágil. Ora,
Porque governos estão sujeitos não só a ataques externos, como a ataques internos, né? Eventualmente alguém pode eleger, né, num governo um ladrão, um corrupto, descondenado, e ele mesmo vai começar a fazer políticas que fragilizam, porque tudo aqui está dentro de um ponto central. Então, um ataque interno, que pode vir inclusive de políticas idiotas, pode vir a tornar esse sistema monetário frágil. Aqui, ele não está sujeito a esse tipo de ataque. Por quê? Porque precisa haver o consenso da rede. Então, não basta você atacar um nodo, você precisa atacar o consenso da rede, a maioria da rede. E por que que isso é difícil de acontecer? Isso é difícil de acontecer porque a base da ideia do Bitcoin e do Monero e de outras criptomoedas é a seguinte: olha, meu amigo, qualquer um que tenha uma certa quantidade de criptoativos em sua propriedade, para estar realmente seguro, o que ele deve fazer? Ao invés dele ter apenas um registro nos nodos de que ele é proprietário desse criptoativo, para ele ter bastante segurança, ele deve ter um nodo completo no seu computador, né? Então daí ele tem não só o registro de que ele é dono do criptoativo, como ele tem uma cópia desse registro e de toda a blockchain que garante que esse registro é válido, certo? E aí é que vem a grande questão, porque a princípio essa aqui é uma opção muito simplificada, né? A ideia é que possuamos milhares, centenas de milhares, milhões de nodos espalhados, né, em todo quanto é canto, né? Para quê? Para que seja impossível, inclusive, de se mapear aonde estão fisicamente todos esses nodos, né? A ideia, por exemplo, é que uma rede como o Bitcoin ou o Monero sobreviveria, inclusive, eventualmente a um ataque nuclear, né? A maioria dos nodos seriam destruídos, né? Mas ainda restariam nodos suficientes, né, para serem conectados em qualquer tipo de rede, mesmo que não seja internet, né? Outras redes mais simples, como o Zigbee, etc., etc., poderiam ainda manter a rede Bitcoin funcionando, a rede Monero funcionando, né? E se associando a isso, algumas pessoas malucas, né, que não é o meu caso, mas eu tenho um amigo nessa situação, que, por exemplo, se preparam para o fim do mundo e ficam comprando coisas e construindo coisas para estarem completamente off-grid, completamente fora da sociedade, né? Então, tem um amigo meu, né, que não sou eu, né, que, por exemplo, comprou um pedaço de terra lá no meio do nada, no meio da montanha, num local onde a exploração comercial é completamente inviável, né? Construiu lá um bunker para ele, ele tem autonomia de água, ele tem autonomia de energia, ele tem autonomia de internet, né? Dentro do que é possível se ter de autonomia de internet, Starlink. E lá ele tem alguns computadores, né, que ficam lá minerando Monero, minerando Bitcoin, e ele tem lá alguns computadores onde, né, ele, além de usar softwares que tornam a internet offline, não sei se você conhece, mas existem softwares, né, que permitem baixar toda a Wikipédia, toda bibliotecas, etc, etc, porque se eventualmente a internet parar de funcionar, né, aquele conhecimento que antes a gente tinha em enciclopédias, ele fica disponível offline, né, ele tem lá um banco de filmes, né, de músicas, enfim, uma preparação para eventual colapso da sociedade. Um amigo meu, que não sou eu, está deixando bastante claro. E dentre esses equipamentos, ele, por exemplo, decidiu que seria interessante ele ter uma cópia, né, deixar lá sincada uma cópia da rede Monero e uma cópia da rede Bitcoin, né, porque eventualmente, né, num colapso da sociedade, vai que o computador dele é o que vai servir para dar um restart na rede, né? Pode ser que aconteça. Coisa de maluco. Mas pode ser que aconteça, né? E esse meu amigo, que não sou eu, trabalhando essa questão, ele descobriu uma falha nesse raciocínio, certo? E essa falha é bastante preocupante, porque coloca em xeque a questão da antifragilidade da rede. Em que sentido? Então vamos lá. Eu preparei aqui um material para que vocês entendam do que eu estou falando. Já podemos tirar esse daqui. Então, eu preparei um material para que vocês entendam do que nós estamos falando. Então, eu estou simulando o que esse meu amigo tem lá, que não é a mesma coisa que eu tenho aqui, mas é parecido, né? Então, o que esse meu amigo tem lá no computador dele? Ele tem lá, assim como eu tenho aqui, um HD onde está instalado o Windows, que é um SSD, certo? Aqui no meu caso, eu tenho um SSD bastante rápido,
de 500 GB, né? Ele tem lá um SSD SATA bem mais simples de 256 GB, né? E ele tem, né, a mais do que eu tenho aqui. Eu tenho dois HDs, um de 1 TB e outro de 3 TB. Ele, por estar armazenando informações para fins de consulta offline lá, ele tem 2 ou 3 HDs de 3 TB. Então, ele tem muito espaço em disco tradicional. Então, em HDs tradicionais de baixa velocidade, vamos chamar assim, né? E esse meu amigo, ele tentou sincronizar as redes, só que é o seguinte, ele não tem SSD disponível, certo? SSD é um tipo de espaço em disco que ainda é caro, ainda é difícil de ter. HD, a maioria das pessoas tem lá 1 TB, 2 TB, né? Por aí disponível. Agora, em SSD, dificilmente alguém vai ter muito espaço disponível. O espaço que tem acaba sendo utilizado para as aplicações que necessitam da velocidade que o SSD proporciona, né? E qual que é o grande problema da antifragilidade? O grande problema é o seguinte: a antifragilidade das redes Monero e Bitcoin, ela está na existência de muitos nodos completos, certo? Só que nós temos um problema com isso. Então, esse meu amigo, por exemplo, ele tentou ter um nodo completo. Vamos pegar aqui e vamos fazer um teste. Deixa eu pôr eu bem pequenininho aqui no canto embaixo, sem atrapalhar. Vamos fazer um teste sobre a sincronização. Eu estou fazendo com a rede Monero porque a rede Monero é mais fácil de verificar. Então, se a gente for ver aqui para rodar a rede Monero, estou dando aqui o comando de sincronização da rede Monero normal, certo? E se você verificar aqui, ele está sincronizando no SSD, certo? Sincronizando no SSD, que é aqui o disco C, você vê que tem um certo impacto, mas logo a rede Monero começa a sincronizar com uma certa velocidade, né? E se você olhar aqui, o impacto no SSD, ele não é lá grande coisa, certo? Como vocês podem ver aqui, já foi sincronizado 51% da rede, e ele vai lá sincronizando, tá? E aqui não é um computador muito ruim, não, entendeu? Aqui eu tenho um CPU, é um Ryzen 5 2600, certo? Com 16 GB de memória, e o SSD aqui é um M2 Red Dragon Blaze, esse aqui é um SSD bastante rápido, certo? E se vocês olharem aqui, a sincronização da rede Monero, vai demorar? Vai demorar, né? Mas não vai demorar mais do que o tempo de realização das transações, tá? Só que a questão é a seguinte, por exemplo, esse meu amigo, ele não tem um SSD disponível, né? Ele tentou sincronizar a rede da Monero, como a blockchain da Monero já está com mais de 100 GB, acho que já ele conseguiu sincronizar até 80 GB, aí o HD dele, o SSD dele acabou ficando cheio. Ele teve que transferir isso para um HD normal, né? E se a gente rodar a rede no HD normal, né? Dando aqui o comando para sincronizar a rede Monero num HD normal, né? Então o que eu fiz? Eu peguei e copiei esse banco de dados aqui do Monero para um HD normal, né? E agora eu vou mandar ele sincronizar a partir daquele arquivo lá no meu HD, certo? Então ele aqui achou o arquivo antigo. Então ele não me permite rodar duas instâncias ao mesmo tempo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper essa instância aqui de cima. Vocês podem ver aqui a velocidade em que ela está ocorrendo, né? Vamos aqui interromper essa instância aqui de cima e vamos rodar no HD normal, né? Então, rodando aqui no HD normal, tá lá, começou a sincronização. Nós estamos 6.1 anos atrás, né? Vocês podem ver aqui que o uso do HD foi lá para cima, 99%, e tá lá sincronizando. O HD torando e sincronizando. Vamos aguardar sincronizar. Tá aqui. Deixa eu rodar aqui a manivela. Vamos! Vamos! Né? O HD berrando aí. Opa! Sincronizou um tantinho ali. Sincronizou um tantinho. Mais um tantinho. Mais um tantinho. O que foi? 12 ali blocos? Então, vocês podem olhar que ele está levando mais ou menos
15 segundos, 5 segundos, né? Em média de 10 segundos para sincronizar cada bloco. Eu fiz uma experiência aqui, acabei não gravando, não sei, de vez em quando ele te dá uma previsão de quanto tempo leva para sincronizar até o final, certo? E a previsão que apareceu era tipo uns 2 anos. Né? Aqui, ó, vou ver. Não apareceu aqui. Não apareceu. Tá. Mas o grande problema é esse. E a gente só está em 51%. Então, se a gente olhar aqui no computador, o banco de dados, ele está nesse momento com 66 GB, certo? Esse meu amigo, ele sincronizou lá o banco de dados até 80 GB. E com 80 GB, meu amigo, aqui, ó. Ele está aqui, ó. 51% estimado 3,7 dias. O grande problema é que conforme esse arquivo for aumentando de tamanho, o tempo de sincronia entre blocos vai ficando cada vez mais devagar. Cada vez mais devagar. Até que chega um ponto que, claramente, com a velocidade que ele demora para sincronizar uma certa quantidade de blocos, o tempo que ele vai levar para sincronizar o próximo conjunto de blocos é maior do que o tempo que leva para se criar um novo conjunto de blocos, certo? Então, a gente chega num ponto onde, em HDs normais, se torna inviável manter uma cópia da blockchain integral num computador normal, né? Ou seja, em alguém que não está trabalhando com isso, em alguém que é apenas proprietário ou um interessado na rede e gostaria apenas de ser um dos nodos existentes na rede. O que significa que a rede do Bitcoin e a rede do Monero, as pessoas que vão efetivamente montar uma máquina, que vão dedicar um SSD a basicamente rodar a blockchain, ele passa a ser muito pequeno, certo? Isso significa que as pessoas que vão ter a blockchain integral passam a ser apenas pessoas que utilizam a rede de maneira profissional, ou seja, basicamente mineradores, né? E aí essa antifragilidade da rede, ela passa a ser bem menos forte. Por quê? Porque os governos, né, têm muito mais facilidade de localizar, perseguir e eliminar aqueles que utilizam a rede Bitcoin, Monero ou qualquer outra criptomoeda de maneira profissional. Porque estes indivíduos, eles estão muito mais sujeitos a ataques de governo. Por quê? Porque como o interesse dessas pessoas é obter lucro, né, para eles ter uma blockchain integral é um negócio, basta que o governo torne esse negócio não lucrativo. Basta que o governo persiga essas pessoas o suficiente para que elas decidam empregar seus esforços em outros lugares para que aquele nodo seja retirado do mercado. Aquele nodo seja retirado da rede. Então, no meu entendimento, né, como ex-garoto de programa nível 3, trata-se de uma situação a ser abordada por todas as criptomoedas. É necessário uma atualização no sistema, tanto do Monero quanto do Bitcoin, a fim de permitir que as blockchains rodem, consigam ser mantidas em HDs normais. Porque as pessoas, os indivíduos, né, aqueles que são clientes da rede, né, são clientes da criptomoeda, dificilmente eles vão fazer a aquisição de um equipamento caro como um SSD de alta capacidade para simplesmente ter uma cópia da blockchain no seu computador. Em um SSD de 512 GB, você deixar 300 GB para a blockchain do Bitcoin é muita coisa. Agora, no HD de 3 TB, você deixar 300 GB para a blockchain do Bitcoin, pouca diferença faz, né? E para finalizar o vídeo, vou dar um exemplo claro para vocês, né? Esse meu amigo, que não sou eu, poderia comprar um SSD específico para ter uma cópia da blockchain do Bitcoin e da Monero, né? Ia comprar um SSD só para isso, que muito provavelmente em mais um ano aí já ia ser insuficiente para as duas blockchains juntas, né? Esse meu amigo, o que ele fez? Ao invés de comprar um SSD para guardar a blockchain, ele comprou um machado de rachar lenha, né? Por quê? Porque rachar lenha para se preparar para o fim do mundo é mais importante do que ter uma cópia
da blockchain, tá? Depois eu vou entregar o machado para ele, beleza? Então, gente, para esse vídeo é isso. Espero que tenha sido útil, espero que levante uma discussão importante dentro das comunidades do Monero, do Bitcoin e de outras criptomoedas, né? Você aí que tem uma criptomoeda aí meio shitcoin aí, fica a dica, né? Eventualmente para sua moeda ir para frente, se você resolver esse problema, talvez a sua moeda consiga se estabelecer, certo? Você que assistiu o vídeo até o final e acha que eu estou errado, deixe nos comentários explicando que eu estou errado. Você está errado, não, porque todo mundo vai ter SSD, porque todo mundo é rico, porque se você comprou o Bitcoin, agora você é rico, você pode comprar SSD, né? Então, se você acredita que todo mundo vai comprar um SSD só para ter uma cópia da blockchain, então deixa aí nos comentários, né? Agora, se você concorda comigo, você acha que isso é um problema realmente, deixe seus comentários, né? E principalmente você que é especialista no assunto, né? Um mega especialista, me responda aí nos comentários. É tecnicamente viável fazer uma alteração no código que resolva esse problema, que os HDs não conseguem trabalhar com banco de dados de tamanho muito grande, né? Eu, né, como ex-garoto de programa nível 3, né, que já largou dessa vida, né, miserável há muito tempo, acredito que seria possível concatenar em vários arquivos de menor tamanho para manter a velocidade de atualização do arquivo, mesmo que ao final do trabalho tudo isso seja juntado de uma vez. Mas isso é uma opinião de quem deixou de programar profissionalmente, de trabalhar com isso profissionalmente na época do ASP clássico, né? Então, não sei se é tecnicamente viável fazê-lo ou não, né? Se você sabe, deixe nos comentários. É possível, né? Ou não é possível, mas eu acredito que para manter a antifragilidade da rede seria muito importante que tanto o Bitcoin quanto o Monero ou incluísse um modo específico para HDs tradicionais, né? Ou alterasse um modo de atualização da blockchain em futuras atualizações para que, por padrão, né, se presuma que estaremos trabalhando com arquivos muito grandes em HDs tradicionais. Eu acredito que uma implementação dessa faria com que tivéssemos muito mais nodos completos da blockchain, tanto Bitcoin quanto Monero, quanto outras criptomoedas, na mão de pessoas anônimas, pessoas que estão menos sensíveis ao ataque de governos, beleza? Então, gente, para esse vídeo é isso. Espero que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.